Oi pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo então eu vou falar de todas as revoltas, né, e formas de resistência que os colonos e as pessoas de forma geral vivenciaram durante o ciclo de ouro aqui no Brasil. Então o que aconteceu? A primeira revolta que eu vou falar aconteceu no Maranhão em 1684. Ela é conhecida como a Revolta de Beckman, né? Onde um senhor de engenho começou a ficar contra a coroa portuguesa e contra os jesuítas, né? O nome dele era Manuel Beckman. Por quê? Os jesuítas, como a gente já estudou a respeito, eles estavam evangelizando os índios, né? E alguns desses jesuítas estavam até libertando os índios da escravidão. E aí, esse Manuel Beckman ficou revoltado contra a coroa, porque a coroa não estava fazendo nada a respeito e ele estava perdendo a sua mão de obra, tá? Revoltou porque a coroa não estava fazendo nada para impedir isso de acontecer, né? De eles ficarem sem mão de obra escrava. Outra revolta que aconteceu no Nordeste também, em 1710, foi a Guerra de Mascates, tá? Que aconteceu em Pernambuco. O que aconteceu? Recife e Olinda eram praticamente juntas, né? Essas duas vilas. E Recife, depois da dominação holandesa, ela se desenvolveu muito economicamente. E surgiram vários comerciantes que ficaram conhecidos como mascates, né? Olinda era a cidade sede do município e era o lugar onde existiam vários senhores de engenho. E o que aconteceu? Em 1709, né, a vila de Recife ganhou uma grande representatividade, tá? Principalmente pela forma que vinha se desenvolvendo. Então, a faixa entre as duas que ficam uma do lado da outra sempre foi um motivo de briga, principalmente por território, por poder, enfim. E aí, como se não bastasse essa disputa, os senhores de engenho também começaram a ficar muito bravos, porque eles não podiam mais cobrar impostos, né, dos comerciantes de Recife, já que Recife tinha se separado de Olinda, né, virando uma vila única. Então ficou nessa briga entre essas duas cidades, né? E aí só em 1714 que Recife efetivamente virou uma cidade, né? Mas Olinda continuou como capital. Mas só acabou essa guerra porque Recife virou a nova sede do governo. Então foi isso, essa guerra. Em 1707 até 1709 teve a revolta dos Emboadas. São Paulo e Minas Gerais, elas eram uma única capitania, né? Elas eram juntas. Então, São Paulo meio que se apropriou também dessas minas. E os paulistas começaram a brigar com todo mundo que estava chegando em Minas Gerais por causa do ouro. Mas é óbvio que, mesmo com esses conflitos, ele não conseguiu e as pessoas chegaram e começaram a dominar, a se apropriar e explorar o ouro também, né? E aí, em 1920, quando as duas capitanias se separaram, né, houve uma outra revolta liderada por um colono português chamado Felipe Freire, aonde ele propôs até uma independência da capitania perante Portugal e queria o fim do excesso do controle que Portugal estava tendo com essas minas. Mas não adiantou nada essa revolta, logo descobriram e foi sufocada pelo governo, né, da coroa portuguesa. Nesse momento, né, durante toda essa história colonial do Brasil, os escravos resistiam a todo o controle de Portugal, controle dos senhores de engenho, enfim. Então, eles tentavam fugir, colocavam fogo na plantação dos engenhos, tentavam resistir de qualquer forma,
né? Alguns eram capturados e sofriam vários tipos de castigos e outros conseguiam fugir e se esconder, né? Esses esconderijos chamavam mocambos. E alguns escravos, ao se esconderem, começaram a criar comunidades. E essas comunidades ficaram conhecidas como quilombolas. A mais conhecida foi de Alagoas, que é o Quilombo de Palmares, que teve Zumbi como líder. Então, assim, essas comunidades hoje em dia é patrimônio da humanidade e é de suma importância, porque conta a resistência e a forma de luta que os escravos achavam para resistir contra os poderosos, né? E a Inconfidência Mineira, que aconteceu em 1789, né? Onde foi uma revolta realizada pela elite. Então eram intelectuais da época, eram pessoas de posse, donos de minas, né, médicos, enfim. E eles queriam principalmente o fim da derrama, né, desse imposto, porque já estavam num processo de declínio do ouro, né? E mesmo assim Portugal tinha esse imposto e estava cobrando efetivamente e as pessoas não conseguiam mais pagar. Então, é importante notar que essa revolta, ela também teve um fundo nacionalista. Porque, de certa forma, essas pessoas queriam a independência do Brasil, né? Eles queriam essa separação de Portugal e queriam vários ciclos novos da economia, como manufatura têxtil, incentivo agrícola, eles queriam siderúrgica, queriam universidades, enfim. Foi um movimento muito importante porque dava toda a estrutura, né, para o país começar a pensar numa forma de independência, né? Então, a partir desse momento, começaram vários movimentos já em prol dessa independência do Brasil, tá? Em 1817 aconteceu também a Revolução Pernambucana. Então, o que estava acontecendo no Nordeste, né, em Pernambuco? Estava sofrendo uma grande seca nessa época. Além disso, as pessoas já estavam cansadas de pagar altos impostos a Portugal e também estavam sofrendo muito, principalmente os fazendeiros, porque já tinha acabado, né, o ciclo do açúcar e eles estavam passando por vários problemas financeiros. Então, o que aconteceu? Essas pessoas se reuniram e começaram a pedir a independência de Portugal, né? Eles, inclusive, conseguiram fazer um governo provisório para abolir todos os tipos de impostos, quase, né? Mas é claro que não durou muito essa revolução, porque Portugal ficou sabendo, a coroa ficou sabendo e mandou reprimir rapidamente essa revolta, tá? Então, ela também foi uma revolta muito importante, porque mais uma vez esse lado de independência, né, dessa ideia de independência da colônia brasileira começou a surgir fortemente, tá, nesse período. É isso, espero que tenham entendido. Fiquem ligados que no próximo vídeo eu vou falar sobre as reformas pombalinas, tá? É isso, beijinho, tchau!